O Founder Radar chega na sua quarta edição e hoje a gente vai falar sobre dinheiro, custo ou economia, dependendo do ponto de vista. Você já parou para pensar o quanto a sua empresa pode economizar ou está gastando a mais pelo fato de ter ou não ter um onboarding estruturado dentro da sua empresa? É isso que eu vou abordar e eu vou trazer um exemplo real, né, para você conseguir fazer uma análise sobre dar ou não dar importância para esse tema. Bom, o gatilho que eu tive para criar esse conteúdo foi porque eu comecei a me conectar mais com donos de empresa e um desses donos, eles lançaram aqui no LinkedIn uma vaga, ele lançou aqui no LinkedIn uma vaga, onde ele falava assim, razões para você não se candidatar na vaga abaixo. E o primeiro motivo estava escrito assim, aqui você não tem onboarding bem estruturado. E isso me empolgou, falou, nossa, a pessoa vai entrar e vai, tipo, o que que ela vai ter que fazer? Né? Ou seja, se vira, você vai entrar aqui e se vira. É um pouco do que eu pensei, né? Não necessariamente é isso que acontece. E aí eu fiquei pensando, grande parte, né, dessas lideranças e de quem está do outro lado que não é de RH não entende muito bem qual é o impacto daqueles processos de RH pro negócio. Acaba atuando em forma paralela, quando na verdade deveria ser a mesma coisa. E aí, pensando, né, nesse onboard, eu vou trazer uma simulação que eu fiz com o ChatGPT para entender qual é o custo que tem de uma pessoa entrar, cumprir o período de experiência, ou ser desligado antes de cumprir o período de experiência ou depois de cumprir o período de experiência. Mas para falar dessa simulação, é preciso entender que a empresa precisa fazer a parte dela para garantir que a pessoa que entrou ela tenha todas as condições para performar e que a única coisa que vai ser avaliado no fim das contas é o quanto aquela pessoa ela performou, porque a empresa ela fazendo um processo de onboard, e aí quando eu digo fazendo um processo de onboard é estruturando como eu recebo essa pessoa, desde o momento onde começa a contratar a documentação, acessos, equipamentos e ali conta a história da empresa, mas no momento que eu entrego para a área, a liderança faz ali um alinhamento de expectativas, dizendo, olha, agora que você chegou, eu espero que você faça isso durante os 3 primeiros meses. E outros processos de acompanhamento, onde eu vou dando devolutiva para aquela pessoa sobre se está certo, se não está, e corrijo a rota, né, que são os one-on-ones ali dentro desse período, e também da própria liderança de conseguir ter um processo de avaliar antes de vencer o período de experiência, por exemplo, será que eu estou feliz com essa contratação? O que, que eu fiz como gestor para apoiar essa pessoa? Dei feedback, não dei feedback, fiz alimento, não fiz o alimento, o que, que foi acordado, o que, que a pessoa performou, quero continuar com essa contratação. Então, se esse processo ele acontece, a empresa ela fez tudo o que ela poderia. Então a responsabilidade foi transferida para a pessoa que chegou de performar. Né? E aí, pensando qual é o custo que o onboarding ele tem, vamos pensar em uma pessoa que tem um salário de R$ 3.000. Essa pessoa ela entrou. E aí eu pedi para o ChatGPT ele simular para mim quanto que seria desligar essa pessoa com 50 dias, se eu perceber que dentro desse processo que eu fiz, ela apresentou alguns comportamentos que estão inadequados e que eu já quero tirar, né? Ou de desligá-la dentro do período de experiência, ou eu desligando depois do período de experiência, com 120 dias. Então, o período, desligando uma pessoa de R$ 3.000 dentro do período de experiência, essa pessoa ela vai custar para a empresa R$ 11.000, mais ou menos. Tá? Mas se eu percebi com 50 dias, a pessoa entrou e 50 dias eu já percebi, não quero. Ela teve comportamentos ali que me fizeram entender nesse processo e eu consegui acompanhar e avaliar com dados que ela não é uma pessoa que está aderente à cultura. E eu resolvi desligar essa pessoa com 50 dias, a empresa economiza sobre esse valor de 11 mil 25%, ou seja, cai para 8, mais ou menos. Tá? Então, uma economia ali já bastante significativa de tomar a decisão no momento certo. Agora, quando a empresa ela deixa passar, não tem esse processo, mas a pessoa de fato ela vai ter ou não vai ter comportamentos ali que são inadequados e chega com 4 meses, que é um período bastante comum, e eu posso dizer isso atuando dentro de RH, e aí o gestor fala: não quero mais essa pessoa no meu time. Essa pessoa, o salário que era de 11, vai custar já 18, quase 18 mil. E esse custo que era, né, ali de 11 mil aumenta 65%. Então, quando a gente fala sobre qual é o custo de não ter um onboard estruturado, é só você olhar para a sua base de colaboradores, ver quantas pessoas foram desligadas em 4, 5 ou 6 meses e
avaliar qual o custo que essas pessoas tiveram. Será que elas não teriam condições de você conseguir identificar isso, tendo um processo estruturado dentro do período de experiência? Será que não faltou ter alguma condição para que essas pessoas não precisassem ser desligadas dentro desse período? Então, aqui tem uma análise financeira de como as coisas, né, podem custar e onde você pode ali, de fato, reduzir esse custo, só criando processos que te ajudem a tomar a decisão no momento certo. Então, esse é o tema do Founder Radar. Se você quiser compartilhar um pouco da sua experiência com esse tema, coloca aqui nos comentários.